tema aqui hoje é predestinação. Será que os primeiros cristãos falavam sobre isso? Ou isso só começou a ser discutido agora com Calvino e com Armínio? Não. Eu vou mostrar como que eles criam e vou mostrar um embate que houve. E eu fiquei muitos meses estudando acerca de um grupo gnóstico daquela época, que a gente vai estar mostrando, né, as raízes do calvinismo. Então, eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Nós temos aqui duas escolas, né? Antioquia e Alexandria, eu já falei um pouquinho sobre isso. Próxima página. A escola de Antioquia, escola fundada por Pedro e Paulo, uma escola com uma interpretação literal das Escrituras, que conseguia enxergar o reino de Deus de forma literal, depois da vinda de Jesus, enxergando no reino os salvos, igreja, as nações, os que não fazem parte da igreja, e os condenados. Igreja reprovada, ele deve ser nações reprovado, né, que está cortado ali. É nações que está escrito ali, dá para ver ali, isso mesmo? Nações reprovadas, exatamente. Então, sintetizando, o que eles criam aqui? Eles acreditavam que Jesus iria voltar depois da grande tribulação. Eles acreditavam que haveria um reino milenar literal. E eles acreditavam que havia igreja e nações. Nações, essa que é a igreja de hoje, do século XXI, não tem nem ideia do que é. Elas nem cogitam isso. Qual é a pregação da igreja de hoje? Ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. Ou você tem Jesus, ou você está condenado. Em parte, isso é verdade. Mas eu não posso estabelecer isso como uma verdade absoluta, porque senão, o que vai ser dos índios que não ouviram do evangelho? O que será das crianças abortadas? Se for estabelecer isso como uma verdade absoluta, eu vou ter que sair condenando todo mundo. E só quem aceitou Jesus é que vai ser salvo. E na janela 1040, que existe milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho hoje, no século XXI, vai condenar também? Vai lançar lago de fogo e enxofre também? Então, são perguntas que muitas pessoas não fazem. Mas por já estarem num contexto onde o evangelho já o alcançou, aí tem esse discurso meio que fatalista. Ou vem para Jesus, ou está condenado. Eu disse, em parte isso está certo. Mas existe uma outra questão que não é abordada, e é o que a gente vai começar a abordar nesse seminário. Vamos lá. Tem também a escola de Alexandria. A antiga escola de Alexandria era o berço dos saberes e ciências por cerca de 700 anos. Principalmente entre o século III a.C. até o século IV. Essa escola tinha como base de interpretação as filosofias gregas, romanas e egípcias, lendo as escrituras de forma simbólica e negando a existência do reino de Deus literal e das nações do reino, enxergando apenas os salvos igreja e os condenados que não são igreja. Então, para eles, o reino milenar é simbólico, está começando agora, aliás, já começou, já é existente, e só vai ser salvo quem tem Jesus, quem não tem está condenado. Dessa forma. Eles simplificaram as coisas. Ao passo que a escola de Antioquia tem todo um estudo. Vamos estudar o reino milenar, né? Vamos estudar a salvação das nações que não ouviram Jesus. Tem todo um estudo em torno disso. A Alexandria não. Simplificou tudo. Ó, o reino milenar é hoje, para você ficar estudando os profetas, para você ficar estudando ninguém. Está tudo certo, é Jesus. A primeira ressurreição é um novo nascimento. E quem aceitou Jesus está salvo, quem não aceitou está condenado. Eles simplificaram. Só que essa simplicidade acabou atrapalhando a visão e embaçando, porque eles condenaram todas as nações. Praticamente, a igreja não vai reinar sobre ninguém. Sobre quem a igreja vai reinar? Que reino é esse? Onde os reis vão reinar sobre reis? É isso? Já ouvi gente falar isso. Os reis vão reinar sobre reis. Igreja reinando sobre igreja. Irmãos, nós não vamos reinar sobre reis. O único rei dos reis é Jesus. Ele é o único rei dos reis. Nós vamos reinar sobre as nações. Você aprendeu muito bem isso nas aulas. Vamos recapitular essa aula aqui na sexta-feira. Vamos lá. Então veja, eu vou pegar aqui alguns textos dos primeiros cristãos. Tá? Aqui é Clemente de Roma. Clemente de Roma foi discípulo do apóstolo Paulo, segundo reza a tradição. Tá? Vamos ver o que ele fala aqui a respeito da predestinação. Então, eu quero que você entenda essa primeira parte. Eu vou dividir em várias partes essa palestra. A primeira parte é o que pensavam os cristãos, os mestres da escola de Antioquia. Essa é a primeira parte. Vamos ver aqui, ó.
Quanto ao resto, que o Deus que tudo vê e é Senhor dos espíritos e de todos os seres vivos, que elegeu o Senhor Jesus Cristo e por meio dele nos elegeu para sermos o seu povo particular. Eu aprendo duas coisas aqui. Primeiro, Jesus também foi eleito. Jesus também foi predestinado. Isso está na Bíblia. Tem vários textos, você vai ver esses textos no sábado. Jesus também foi eleito. Se eleição tem a ver com o que a gente vai ver daqui a pouco sobre a fé prevista, que é a que existem nos arminianos, o que ele está querendo dizer? Que o Pai sabia que Jesus iria crer nele? Que Deus iria saber que existe Deus e ia ser fiel? Não faz sentido. Então, quando o texto fala que ele foi eleito, o Pai elegeu Jesus, ele elegeu Jesus para quê? Para nós, a eleição não faz sentido dizer que está atrelada à salvação. Porque como é que fica o pensamento aqui de Clemente? E o pensamento bíblico, que a Bíblia fala isso. Agora, se você entende que eleição tem a ver com propósito, aí fechou a conta. Então, o Pai elegeu Jesus para um propósito. Aí tudo bem. Aí tudo bem. E por meio dele, por meio de Jesus, isso está lá em Efésios, nos elegeu para sermos o povo particular dele. A propriedade peculiar. E ele está tirando esse texto da onde? Esse texto lembra o quê? O texto de Êxodo. Que Deus escolheu o quê? Israel para ser a sua propriedade particular. E Deus escolheu mesmo Israel. Deus não escolheu o Egito. Deus não escolheu a Síria. Deus não escolheu a Etiópia. Deus escolheu Israel. E de Israel, aquele povo ali que ele escolheu, Deus chama de propriedade particular. E o que Israel fez para merecer essa eleição, se é o próprio povo que rejeitou a Jesus? Foi 2 vezes para o cativeiro. Isso impediu de Deus eleger Israel? Não. Então, eleição não tem a ver com salvação. Eleição tem a ver com propósito. Tá? Vamos para mais um texto aqui, ó. Apeguemo-nos, portanto, aos inocentes e aos justos, porque eles são os eleitos de Deus. Para que haver brigas, ódio, disputas, divisões e guerras entre vós? Não temos nós um só Deus, um só Cristo, um só Espírito de graça, que foi derramado sobre nós em uma só vocação. O que é vocação? Propósito, chamado. E ele fala, olha, eles são eleitos de Deus. Os inocentes, os que não causam divisão, os que não causam disputas, não fazem guerra, todos esses são os eleitos. Ou seja, eles sabiam quem era eleito. Você vai ver vários textos aqui na aula de sábado, onde eles se comunicam um com o outro chamando de eleito. O Rufo lá, o eleito no Senhor. Eles sabiam que eram eleitos. Eles sabiam disso. Paulo, ele fala, porque o Senhor nos escolheu. Ou seja, ele sabia que era um eleito. Que era um escolhido. O grande problema é entender o que isso significa. Porque se for para a linha arminiana, o que a linha arminiana ensina? Que Deus, pela sua presciência, viu quem iria ser fiel e a esse elegeu. Pô, será que Paulo está dizendo isso, então? O Senhor que já sabe que eu estou salvo? Ou Rufo, o salvo no Senhor? O que vai perseverar até o fim? Não pode, irmão. Então a eleição não tem a ver com Deus viu quem iria ser salvo e Deus elegeu para ser salvo ou ser condenado. Como Clemente, eu estou mostrando aqui textos da patrística. Clemente diz que é o quê? Vocação. Vamos para mais um texto. Mais um dele, ó. Aliás, é isso mesmo. É isso mesmo, vamos lá. Ó. Quanto a nós, seremos inocentes desse pecado. E com orações e súplicas assíduas, pediremos que o Criador do Universo conserve intacto, ou seja, Deus, é a oração de Jesus, né? Senhor, guarde os que foram o quê? Eleitos, ó, conserve intacto o número dos seus eleitos no mundo inteiro, por meio do seu amadíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que ele está falando? Existe um número. Não é todo mundo. Vambora. Quem quer ser eleito aí? Eu quero ser, então vem ser eleito, vambora. Primeiro que a eleição foi feita antes da fundação do mundo. E segundo, que uma hora Jesus tem que vir, irmão. Vai ficar salvando todo mundo eleito, uma hora tem que acabar. E quando é que acaba? Lembra que está lá em Romanos 11? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é plenitude? O número.
até que haja completado o número dos gentios. Que número é esse? A Bíblia fala lá em Gênesis, é um número incontável. Só Deus sabe, ninguém pode contar. É como as estrelas do céu. Quem é que pode contar? Ninguém sabe. Mas tem um número. Tanto tem um número, vamos pensar no seguinte. Na última semana de Daniel, o que Jesus falou acerca das mulheres? Ai das grávidas. Se fosse do propósito de Deus que todo mundo fosse rei e sacerdote, é justo o Senhor voltar tendo mulher grávida e criança ali? Não, porque teria que esperar essa criança crescer, desenvolver o entendimento para ela poder querer ou não aceitar Jesus como Salvador. É justo o Evangelho chegar aqui nas Américas só no século XVI? Mas não é da vontade de Deus que todo mundo seja rei e sacerdote? Então já era para o Evangelho ter chegado em todo o mundo já no primeiro século. E ali continuar sendo pregado. Porque se for da vontade de Deus que todo mundo seja, aí, meu irmão, nem reino milenar tem que ter. Porque que vai ter gente nascendo no reino milenar e não vai ser rei sacerdote, não está no gibi. Qual é a explicação sem contradição? De fato, o Senhor escolheu pessoas. Vamos ver aqui, mais um texto, ó. Portanto, aproximemo-nos dele da santidade de alma, erguendo para ele mãos puras e sem mancha, e amando nosso Pai benévolo e misericordioso, que nos fez o quê? Particular da sua eleição. Ou seja, isso é algo que parte dele, não é parte minha. Eu falei particular, é por isso que eu falei parte dele, né? Participar. Participar da sua eleição. Ou seja, é ele que nos fez participar. Parte dele. Se origina dele. Provém dele. Por isso que Jesus falou, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Foi ele que escolheu. Foi ele que nos fez participar. Foi ele que nos chamou. Foi ele que nos escolheu. Foi ele, como diz Paulo, nos alistou. Com efeito, assim está escrito, quando o Altíssimo repartiu as nações ao disseminar os filhos de Adão e estabeleceu as fronteiras das nações, conforme o número dos anjos de Deus, a porção do Senhor foi o seu povo Jacó. O lote de sua herança foi Israel. Ele está falando o quê? Assim como o Senhor escolheu a nação de Israel, ele também me escolheu. Você está vendo a analogia que ele está fazendo? Deus escolheu Israel. Deus me escolheu. Ele está usando o texto aqui de Deuteronômio como base para o que ele está querendo dizer. Em outro lugar diz, eis que o Senhor toma para si uma nação dentre as nações, como um homem toma para si as primícias de sua colheita. E dessa nação sairá o quê? O Santo dos Santos. Está percebendo que a eleição, ela parte única e exclusivamente de Deus. É dele. E é uma eleição que não tem a ver com obra. A gente vai ver isso nos próximos seminários. Nessa primeira parte da mensagem de hoje, eu quero mostrar para vocês que a igreja primitiva cria na eleição, cria na predestinação. Mas como é que eles criam nisso? Qual é a maneira que eles acreditavam? A gente vai ver, tem muitos textos. Vamos lá, vamos continuar. Policarpo, aqui discípulo do apóstolo João, olha só. Participei grandemente da vossa alegria em nosso Senhor Jesus Cristo, quando recebestes os imitadores do verdadeiro amor. De fato, como vos era conveniente, acompanhastes os que estavam acorrentados com cadeias dignas dos santos, as quais são os diademas daqueles que verdadeiramente foram escolhidos por Deus e nosso Senhor. Está vendo aqueles irmãos que estão sendo perseguidos? Está vendo aqueles irmãos que estão sendo acorrentados? Eles são eleitos, eles foram escolhidos por Deus. Esse é o diadema, o galardão deles. Por eles terem sido escolhidos, por eles terem sido eleitos por Deus, o preço é carregar a cruz. O preço é negar a si mesmo. O preço é ser perseguido. E isso não é vergonha, isso é diadema. Mas para eu participar desse diadema, dessa coroação, desses galardões, eu preciso primeiro ser escolhido. Escolhido para quê? Para sofrer como ele sofreu. Porque se com ele sofremos, com ele reinaremos. Então a eleição, ela é para fazer tudo aquilo que Jesus fez.
que Jesus fez? Se santificou, buscou o Pai, rejeitou o pecado, passou pela porta estreita, foi perseguido. Então ele é um exemplo. E quando nós fomos eleitos nele para ser como ele é, ou seja, para passar pelas mesmas aflições que ele passou. Que é o que Jesus falou. Né? Assim como eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Todas as promessas. Então a eleição, e ele sabia quem eram os eleitos, é para forjar em nós um caráter de rei. Forjar em nós um caráter de Cristo. Forjar em nós o caráter, né, de santo. Por que ele escolheu Israel? Para que a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal. O que eles fizeram? Rejeitaram a eleição. Para quem está pensando que eu estou dizendo que não perde, né? Perde sim. Perde sim. Eles rejeitaram a eleição. E o que Deus faz hoje? Deus deixa de eleger as pessoas? Não. Mas o fato de você ser eleito não significa que você não precisa passar pela porta estreita. Você tem que passar, porque se não passar você vai ser reprovado. Então, a quem muito mais é dado, muito mais se é cobrado. Ah, eu quero ser eleito. Beleza, então vem sofrer como ele sofreu. Vamos embora. Vem sofrer como ele sofreu. Ah, nós somos um povo especial. É povo especial mesmo. Cadê as costas com a marca de Cristo? O povo quer ser eleito, mas tem medo do anticristo. Que conversa é essa? Quer ir morar no céu, quer ter medo? Não, eu quero logo subir. Anticristo o quê? Mas quer ser eleito. Mas não quer ser perseguido. Quer ser eleito, mas não quer sofrer. Quer ser eleito, mas não quer carregar a cruz. Ah, meu irmão, tu não está com cara de eleito nem aqui nem na China. Mas não está mesmo. Está com cara de criação, de nação. Né? De eleito, não. E olha lá, porque tem criação que vai ser muito mais elogiado. Ao passo que vai ter eleito, que Jesus vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Você operava milagres, vocês profetizavam, falavam em línguas, expulsava demônio, mas não tinha intimidade comigo. Eu te dei poder, mas você não usou esse poder para se aproximar de mim. Fogo eterno. E aí? Agora não adianta não, você é eleito, meu irmão, tem que passar pela cruz. Agora não tem como voltar atrás não. Vamos lá. Ó, Irineu de Leão. Que é perfeito desde antes da criação. Recebêssemos nós, criados há pouco, o crescimento dele que é o único bom e excelente. Recebemos a semelhança com ele, daquele que possui a incorruptibilidade. Recebêssemos este dom, depois de sermos o quê? Predestinados a ter a semelhança com ele. Ou seja, eu só recebi o dom de ser semelhante a ele, porque ele primeiro me predestinou. Isso aqui é patrística, tá? Tem gente que está falando, isso aí é moderno. Não é moderno não, isso aí é antiguíssimo. 185 depois de Cristo. 185 depois de Cristo. Os que ainda não existíamos, fôssemos criados, segundo a presciência do Pai, e no tempo determinado pelo ministério do Verbo, Jesus. O que ele está querendo dizer ali? Que eu nasci quando Deus quis que eu nascesse. Você não nasceu por um acaso. Você nasceu no tempo determinado pelo ministério do Verbo. Por isso você não foi abortado. O que a gente fala para os irmãos quando vem na igreja? Ah, irmãos, Deus tem um propósito na tua vida. Ah, é mesmo, que bom. E tem mesmo, Deus tem propósito com muita gente. Mas tem gente que Deus não tem esse propósito, por isso a pessoa é abortada. Porque se Deus tivesse, ela não ia ser abortada. Porque quando Deus escolhe desde o ventre, o diabo não toca. O Senhor me escolheu desde o ventre. Aprove Deus pela sua graça me escolher para ser luz para os gentios. Duvido que o diabo mete a mão se Deus escolheu. Duvido. Não mexe. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Por isso que você vê pessoas sendo abortadas. Porque essas pessoas que foram abortadas e já estão salvas, tá? Já estão salvas. O reino é das crianças. Já estão salvas. Deus não tinha um propósito com ela para serem reis sacerdotes. Aí, pela permissão do Pai, porque o diabo não tem o poder de fazer o que ele quer. O diabo não tem o poder de sair tirando vida do jeito que ele quer. Você conhece a história de Jó? O diabo tinha o poder para tirar a vida de quem ele quer, irmão? Não, ele não tem as chaves da morte do Hades, quem tem é Deus. Então, se o diabo tira a vida de uma pessoa aqui na terra, porque Deus permitiu.
Deus permitiu. O diabo não está fazendo a festa que ele quer, não, irmão. Isso aí é deísmo. Aonde Deus não tem o controle de tudo, não. Tem o controle de quase tudo. Ele é meio todo poderoso. Mas na igreja primitiva e na Bíblia, Deus conta todos os nossos dias no ventre, quando ainda nem éramos nascidos. Salmo 139. E vários textos mostrando da eleição antes da fundação e no ventre. E por que para uns Deus permite ser abortado e outros não? Porque para esses que foram abortados, a salvação deles já está garantida. Deus não vai lançar um lago de fogo e enxofre, mas não vai ser rei sacerdote. Porque para entrar no reino como rei sacerdote, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. Os que receberam o Espírito de Cristo. Paulo disse, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, os que não forem eleitos não vão receber o Espírito de Cristo. Eles vão ser julgados de uma outra forma. Aula de sexta-feira. Tá? Mas eu quero que você entenda como que a escola, os antiquenos, né? Eles entendiam. Vamos ler aqui mais, ó. Mais um texto agora. Mais um direito, ó. Com efeito, Deus plantou a vinha do gênero humano, primeiramente com a criação de Adão e a eleição dos patriarcas. Então ele está falando, olha, Adão, Deus criou sabendo quem estava sendo criado ali. Tanto é que quando ele cria Adão, o que ele fala? Sujeitai a terra, né? Dominai sobre os peixes do mar, ou seja, vocês serão um governo. Adão e Eva representam o quê? Igreja. Não é isso que está lá em Efésios 5? Não nos chama dessa comparação? Deixará o homem, seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Grande é esse mistério, me refiro, porém, a Cristo e à igreja. O que está querendo dizer? Aquele casamento é uma tipologia de nós e Cristo. O que aconteceu lá no Éden? Lá no Éden, Deus escolheu Adão e Eva para serem regentes, governadores do mundo, que eles iriam reinar. Essa é a tipologia do reino milenar. Cristo e a igreja vão governar sobre as nações. É o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Grande é esse mistério. Me refiro, porém, a Cristo e a igreja. E aí há essa eleição e também a dos patriarcas. Vamos lá, vamos avançar. Afrate da Síria. Afrate, ele fazia parte também, né, da igreja ortodoxa de Antioquia. Vamos lá. Os apóstolos fizeram o convite. E os chamados são muitos. Ó, vocês escolhidos, preparem-se. A luz brilhou brilhante e bela, e vestes não feitas por mãos estão preparadas. O grito do casamento está próximo. Eu li o texto todo, né? Ele vai falar aqui da parábola das 10 virgens. Vocês, virgens, se preparem. Ele está falando para quem ali? Para 5 ou para 10? Para 10, irmãos. As 10 eram eleitas. As 10 eram escolhidas. Como é que você sabe que as outras eram escolhidas se não tinha azeite? Claro que tinha azeite, só que acabou. Apagou o azeite. Se a lamparina estava acesa, o que acende a lamparina? Azeite. Então ela tinha azeite, ela tinha um espírito. Só que ela vivia como uma nécia, uma louca. Ela era uma eleita. E quando a frase da Síria lê esse texto, ele está dizendo, olha, as 10 virgens são todas eleitas, são escolhidas. Se preparem, aí vem o noivo. Mas das 10, 5 não trouxeram azeite de reserva. E as outras 5 trouxeram. Eram todas eleitas, mas 5 foram reprovadas. E 5 foram aprovadas. Não à toa era chamado de virgens. Virgem, para mim, o que eu entendo na Bíblia o que eu entendo é igreja. Não é isso que Paulo fala? Que eu vos preparo para vocês serem como uma virgem pura para apresentar ao Senhor. Jamais que a Bíblia ia chamar ímpios de virgem. Se está chamando de virgem, é porque, no mínimo, no baratinho, ela tinha o Espírito de Deus nela. Como é que a Bíblia vai chamar ímpios? Pessoas que não têm parte com ele, que não recebeu o Espírito de virgem. Virgem para preparar o caminho. Irmãos, não subestime a minha inteligência, não. Ali era a igreja. Igreja que uma parte foi salva e outra parte foi condenada. E a frase da Síria, quando ele vai usar o texto, ele vai dizer escolhidos, eleitos. Vamos lá.
Mais um agora. Aqui é Hilário de Poitiers, tá? Ele não era de Antioquia, mas ele lia os textos de Antioquia e ele se familiarizou com essa doutrina da predestinação. Ele falou, nossa, isso aqui é muito interessante. Aí, olha o que ele vai falar acerca de Jesus e acerca de nós. Vamos ler aqui, olha só. Se alguém disser que o Filho existia antes de Maria, somente segundo a presciência ou predestinação, o que ele está querendo dizer aqui? Haviam pessoas na época que diziam que Jesus era um ser criado. Você conhece a doutrina diário, testemunho de Jeová, né? Jesus é um ser criado. Então Jesus foi eleito, foi predestinado só na presciência. Né? Ou seja, ele não existia, ele não era pré-existente, não era eterno, mas somente na mente de Deus ele existia. Vamos lá, isso aqui ele está querendo dizer. E negar que ele foi gerado do Pai antes dos séculos, e com Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele, seja amaldiçoado, anátema. Enquanto negam que o Deus de todos nós, o Filho de Deus, existiu antes de nascer, em forma corpórea, alguns afirmam que ele existiu de acordo com a presciência e predestinação, e não de acordo com a essência de uma natureza pessoal subsistente. Isto é, porque o Pai predestinou o Filho a ter existência algum dia, ao nascer da Virgem. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está explicando a fé dos hereges. Os hereges estão ensinando que Jesus foi criado, que Jesus não teve uma pré-existência. Ele está explicando isso, ele está amaldiçoando essas pessoas. Porque o Pai predestinou o Filho a ter a existência algum dia ao nascer da Virgem. Continuando. Ele foi anunciado a nós pela presciência do Pai, em vez de existente antes dos séculos, na substância da natureza divina. E que todas as coisas que ele mesmo falou nos profetas a respeito dos mistérios, da sua encarnação e paixão, foram simplesmente ditas a respeito dele pelo Pai, de acordo com a sua presciência. Ele está explicando o que eles estão acreditando. Não é que ele acredita nisso, tá? Ele está dizendo, olha, eles estão dizendo, em suma, que Jesus não existia. Ele foi criado a partir de Maria. Entenderam? É isso que ele está dizendo, que os hereges estavam ensinando. Consequentemente, esta doutrina perversa é condenada. Ela é condenada para que saibamos que o Filho unigênito de Deus foi gerado do Pai antes de todos os mundos e formou os mundos e toda a criação e que ele não foi meramente predestinado a nascer. O que ele está querendo dizer aqui? Diferente de mim e de você, Jesus ele teve uma pré-existência, ele é eterno, ele é Deus, mas ele foi predestinado, porque está escrito que ele foi predestinado, que ele foi eleito. Ao passo que eu não, eu fui criado, mas eu também fui predestinado. Eu não meramente nasci, eu nasci predestinado. E Jesus não, Jesus ele é eterno, mas o Pai o elegeu. O que ele está querendo dizer? Que todo aquele que nasce e recebe o Espírito e vai até Jesus, é porque ele foi predestinado. O nosso nascimento, a nossa vida, tudo que fazemos em prol do cristianismo, isso é resultado de uma eleição. Jesus, ao contrário de nós, também foi eleito, só que ele é pré-existente, ao passo que nós fomos também eleitos, mas nós fomos criados. Entendeu o raciocínio dele? Não é difícil, né? É só você entender que os dois foram eleitos, só que um é eterno e nós não somos. Sintetizando, é isso que você está querendo ensinar. Amém? Vamos lá. Pré-existente. Jesus, ele não teve uma existência criada, ele é eterno. Miqueias 5,2 diz, né, que as suas origens são desde a eternidade. Ele é o Logos, ele é a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E por ele foram criadas todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, ele é eterno. Assim como o Pai é eterno. O Pai foi criado? Não. Ele já existe, ele é, eu sou, ele é. E Jesus também. Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Então, ele é eterno. Ele não é um ser criado, ele é eterno. Ele é todo-poderoso. Ele é o nosso Deus e nós adoramos. E por isso ele não é um ser criado, como eu e como você. Mas isso não deixou de ser eleito. Porque eleição tem a ver com propósito. Amém? Vamos lá. São Jerônimo. O que ele vai falar acerca da predestinação?
Eu estou falando todos que são da escola de Antioquia, tá? Escuta bem minha conclusão sobre este capítulo, depois da exposição da interpretação deste. Paulo não diz, pois, ele nos elegeu antes da formação do mundo, quando então éramos santos e imaculados. Ele não falou isso, não é que está escrito isso na sua Bíblia. Ele me elegeu depois de me ver santo. Ele me elegeu depois de me ver imaculado. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que ele me elegeu para que sejamos santos e imaculados. Ele nos elegeu para sermos como ele é. Tá? Isto é, nós que anteriormente não éramos santos e imaculados, para que o sejamos em seguida. O que se pode dizer também dos pecadores convertidos a uma vida melhor. Então aquela sentença subsistirá. Nenhum vivente será justificado a teus olhos. A saber, ao longo de toda a sua vida, passado todo o tempo neste mundo, assim compreendido em todo caso, esta passagem vai de encontro àquele que diz que antes da existência do mundo, houve almas eleitas por sua santidade e ausência de toda a corrupção devido aos pecados. Quem que ele está combatendo aqui, irmãos? Armínio. E Armínio nem existia. Ele está combatendo a fé arminiana. O que a fé arminiana diz? Que Deus viu quem era santo, quem iria perseverar até o fim, esse elegeu. O que ele está dizendo? Muito pelo contrário. A passagem de Efésios vai de encontro ao que Armínio diz. Porque antes que eu vivesse na santidade, eu fui eleito sem ser santo. Eu fui eleito para ser santo. Não havia almas eleitas por causa de uma santidade. As almas foram eleitas porque ele quis eleger. E você vai ver texto que fala sobre isso. Com efeito, dissemos anteriormente, Paulo e os que lhes são semelhantes não são eleitos e predestinados porque eram santos e imaculados. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só pegar essa cadeira aqui, jogar um pouquinho para cá. Vou conseguir ler aqui. Aí. Não são eleitos e predestinados porque eram santos e imaculados, mas são eleitos e predestinados para que suas obras e virtudes os tornem santos e imaculados na vida que seguirá. E alguém ousa acusar-nos de heresia, de Orígenes, após essa opinião? Aí você vai me perguntar, quem é Orígenes? Já já você vai saber quem é Orígenes. Já já você vai saber. Ele está lendo aqui um texto de Orígenes. E Orígenes, que é da escola de Alexandria, vai dizer: Deus elegeu pessoas por causa que ele viu a fé deles. O Orígenes vai dizer isso. Armínio vai comprar essa ideia. Só que a escola de Antioquia vai dizer: não, o Orígenes está enganado, não é assim. Deus não elege a pessoa porque viu santidade nela. Deus elege as pessoas para que elas se tornem santas. É isso que ele está dizendo. E é isso que a Bíblia diz. Porque a eleição não é por obra. Ninguém foi eleito por obra. Então não é por santidade. Vamos continuar vendo? Olha, esse texto aqui, ele é fantástico. Ele é incrível. Efésios 1:11. Se você abrir na sua Bíblia, não vai estar escrito dessa forma como a gente colocou aqui. Não vai estar. O texto reza assim: em que fomos sorteados, predestinados, segundo a intenção daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Na tua versão e na minha versão diz que ele nos escolheu para sermos feitos a sua herança. Só que a palavra herança não aparece ali. Não aparece a palavra herança. E aqui, como diz o enunciado, ó, neste caso, a eleição, uma vez que não é por méritos, acabamos de ler isso agora de Jerônimo, mas pela graça, ela passa a ser aleatória e não condicional. Ou seja, deixa eu ver quem vai ser fiel para eu eleger. Não, ele elege porque ele quer. É graça. E encerra o assunto. E aqui o texto vai dizer que nós fomos sorteados. Próximo slide aí. Vamos ver o que diz o próximo slide. Ó. Na versão em espanhol, eles traduzem como sorte. Tivemos sorte.
Eles traduzem como sorte. Na versão em latim, diz também sorte. Tá? Por quê? Próximo slide. Porque a palavra que está ali no grego é clerô. Nós fomos eleitos por clerô. É o que diz o texto. E o que significa clerô? Atos 1:26. E lançou-lhe sorte. Caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. No caso de Deus, não que ele sorteou as pessoas. Deixa eu ver aqui, quem é que eu vou sortear? Quem será? Quem será? Não, ele conhece tudo, ele é onisciente, ele é presciente. Mas, ele escolheu aleatoriamente. Deste modo, a sorte implica em contemplação que partiu unicamente de Deus. E nas nossas traduções, não diz sorte, diz herança. Por quê? Por quê? Nós fomos eleitos de forma aleatória, por contemplação, não foi por obra. Está na sua Bíblia, Efésios 1:11. A nossa tradução está errada, a nossa tradução ela está equivocada. Ah, não, isso aí é só você, irmão. Isso aí é só você. Eu nunca vi nenhum teólogo falar isso. Isso é só papo teu aí. É só papo meu? Vamos ver aqui então. João Crisóstomo, ele vai explicar esse texto de Efésios 1:11. Olha o que ele vai falar. Todavia, revelou a medida do possível. Porque, por que motivo disse? Nele escolhidos por sorte, predestinados, mas acima dissera, nos escolheu, aqui diz, escolhidos por sorte, uma vez, porém, que a sorte é casual. Aconteceu, foi, Deus quis. 12, quero esse, quero aquele, não quero saber se você vai ser fiel, se você não vai ser, se você vai ser igual a Judas, se você vai ser igual a Saul, se você vai ser a virgem prudente, vou escolher, é casual. Não proveniente do livre-arbítrio, nem da virtude. Ah, ele escolheu porque ele viu que ele ia ser bonzinho. Negativo. Não foi por isso. Isso aqui é fé da igreja primitiva. Não foi. Mas, dependente da ignorância e do fortuito, e muitas vezes deixando de lado homens virtuosos. Quantas pessoas você já viu? Fala, rapaz, esse cara só falta ser crente. Só falta ser crente, mas não vai para a igreja. Não recebe Jesus como Salvador. É o que ele está dizendo. Existem homens virtuosos e Deus não elege esse pessoal. Por quê? Isso aí é a graça de Deus. Né? Apresenta indignos sem razão alguma. Vê como ele corrige. Diz, predestinados pela decisão daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade. Partiu único e exclusivamente da vontade dele. Da sua vontade. Quer dizer, não fomos simplesmente escolhidos por sorte, eleitos. Porque foi Deus quem escolheu, e não fortuitamente, que obtivemos tal sorte. Porque Deus chamou segundo a sua decisão, de igual modo escreve o mesmo na Epístola aos Romanos, daqueles que são chamados santos e segundo o seu desígnio. O que ele está querendo dizer aqui? Que Deus não simplesmente me escolheu para ser salvo. Ou me escolheu porque eu tinha que escolher. Não, não foi para isso que Deus te escolheu. Deus te escolheu para um propósito. Desígnio é propósito. Deus te escolheu para um plano. Deus te escolheu para que você pudesse completar a carreira e ser semelhante a Jesus. Esse é o propósito. E vai dizer assim, ó. Cadê? Em tudo predestinados por decisão, isto é, destinou e produziu eleitos. Ele destinou e você nasceu. Ele destinou e eu nasci. A sorte não provém da virtude, mas, por assim dizer, do acaso. Como se dissesse, por sorte nos escolheu. Voltando aqui. Por exemplo, viu-nos antes que fôssemos chamados por sorte. É admirável a presciência de Deus que tudo conhece antes que aconteça. É porque Deus conhece mesmo. Deus não escolheu Paulo para ser apóstolo. Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Então a eleição, irmãos, nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Isso aí é uma praga que veio lá da reforma. Não é para salvação. Eleição é para propósito. É só falar o que está na Bíblia. Eleito segundo o seu propósito, o seu desígnio. Fomos eleitos para um propósito. Propósito. Um plano especial que ele preparou para nós.
Vamos lá. Próximo aí. Agora, eu quero mostrar, antes de começar aqui, você entendeu como criam os cristãos da escola de Antioquia, amém? O que eles criam? Eles criam na eleição individual, pela graça, mas para um propósito, que você pode perder ou não. Você pode perseverar até o fim ou não, vai depender de você. Até chegar esse momento, Deus te guarda. Você não morre, você não é abortado, Deus vai te segurando, porque Jesus falou, aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Então ele vai ter que ir até Jesus. A partir daí é responsabilidade sua ser fiel ou não. Aí é a nossa responsabilidade. Mas essa era a fé da igreja de Antioquia. A igreja que cria nas nações. A igreja que cria no reino milenar literal. Como que criam os cristãos que não criam nas nações e não criam no reino milenar literal? Para eles, ou era a igreja ou era condenado. Como que eles criam? Vamos lá. Olha a origem disso aí, ó. Mas, graças à bondade e ao amor de Deus pelos homens, por um favor milagroso, propriamente divino, este conhecimento de Deus chega a todos os que foram predestinados. Porque Deus sabia de antemão que eles viveriam de maneira digna de Deus, que eles teriam conhecido. Lembra como é que é? Poitier, que está escrevendo contra Orígenes, é contra esse argumento aqui. Que Deus viu quem ia ser fiel. Ah, então como ele viu quem ia ser fiel, o que ele fez? Elegeu. Mas essa não era a fé da igreja de Antioquia. Isso foi uma fé que veio de uma escola filosófica. Grega, egípcia e romana. A igreja de Alexandria não é uma igreja ortodoxa dos apóstolos. É uma igreja que vinha trazendo raízes e ensinos filosóficos, platônicos, aristotélicos. E aí, no muito pensar, a eleição é para quem Deus viu que ia ser fiel. Claro! Se você não tem mais nações, eles eliminaram as nações da equação. Até eu também iria crer dessa forma. Se não tem nação, é até razoável pensar assim. Só que nós recebemos a revelação de que não existe somente igreja, existem as nações no reino. Como é que eu vou fazer com esse pessoal? De onde surgiu essa gente? Tem que ter nação. Vamos lá. Próximo texto aí. Ó, Clemente de Alexandria. Tem um Clemente de Roma, que é de Antioquia. Esse aqui é de Alexandria. Vamos ver, ó. Os já ordenados, a quem Deus predestinou, sabendo antes da fundação do mundo que eles seriam justos. Isso aqui é fé da igreja, da escola, melhor dizendo, né, de Alexandria. Alexandria pensava assim, vamos lá. Santo Agostinho. Aliás, Santo Agostinho vai falar de Pelágio. Tá? Aqui é o que Pelágio ensina. Vamos ver aqui, ó. Portanto, diz o pelagiano, ele previu quem seriam santos e imaculado, pela escolha do livre-arbítrio. E por isso os elegeu, antes da fundação do mundo, naquela mesma presciência. Sua na qual ele previu que eles seriam tais. Portanto, ele os elegeu, diz ele, antes que existissem, predestinados, os para serem filhos que ele previu serem santos e imaculados. Fé. Aí, Pelagiano é até um herege, tá? Pelágio é um herege. Que ele diz que o homem não precisa de Deus, de nada de Deus, para ser salvo. Ele pode, por ele mesmo, sem nada de Deus, alcançar a salvação. Mentira. Não é assim, não é por aí não. Ele era um herege. E ele acreditava numa fé prevista. Vamos lá. Agora sim, terceira parte da ministração. A primeira parte, escola de Antioquia. Cria no reino milenar. Cria nas nações. Eles criam numa eleição. E eles criam no livre-arbítrio. A escola de Alexandria não cria no reino milenar. Não cria nas nações. Criam no livre-arbítrio, mas numa eleição de fé prevista. Diferente da eleição incondicional da escola de Antioquia. Mas, independente de cada visão,
todos criam que existia o livre-arbítrio e todos combatiam um inimigo em comum. Aqui é que entra a cereja do bolo. Porque eles criam diferentes. Mas existia ali os gnósticos. E esses gnósticos fez com que essas duas escolas acabassem se unindo contra essa heresia. Que heresia era essa que estava se levantando ali naquele momento? Porque independente de qual escola que fosse, Antioquia, Alexandria, todas as duas escolas acreditavam no livre-arbítrio. Você leu os textos comigo. Todas as duas escolas. As duas criam livre-arbítrio. Mas aparece um movimento, e esse movimento vai ter uma pregação. E aí eles precisam se unir para combater esse grupo herege. Que grupo herege é esse? Vamos ver? Vamos lá. Existia um grupo religioso que remonta desde o período anterior à vinda de Cristo. Esse grupo era o chamado de caldeus, que estudavam astrologia e astronomia. E eles ensinavam que tudo na vida dos homens já estava decretado pelas estrelas e pelos planetas. É um monte de astrólogo. Os caldeus. Eu conheço a patrística há mais de 20 anos. Eu via claramente eles combatendo um grupo, mas eu não conseguia identificar que grupo era. Eu via lá eles defendendo o livre-arbítrio, tal, livre-arbítrio, mas, gente, quem que eles estão combatendo aqui? Não estou entendendo. E aí, agora eu descobri que grupo é esse. Era o grupo dos caldeus. Mas eu descobri sem querer, irmãos. Eu estava meditando uma coisa e descobri outra. Foi providência de Deus. Foi providência divina. E aí eu falei, agora eu vou caçar isso aqui. E não achava nenhuma informação, nenhum livro em português. Foi tudo em livros americanos. Então é o seguinte, ó. Eu me baseei nesse livro aqui, que agora como é que é? A teoria, né, do ensino clássico antigo, acho que é isso, né? E a Igreja do Oriente, uma história ilustrada do cristianismo da Síria. E esse livro aqui, Fundamento do Calvinismo Agostiniano, ele não tem impresso no Brasil, ele só tem pela Amazon. E aí você tem que ler ele traduzido pela IA, tá? Inteligência Artificial. E esse livro só tem em inglês, R$400, né? Então o que eu fiz? Eu tive que comprar o da Amazon, né? Até porque não tem em português, só tem em inglês. E os outros 2 livros? Irmãos, orem por mim, porque eu fiquei uns 3, 4 meses fazendo pesquisa nesses livros, pegando o texto, traduzindo para o português. Então valorize esse trabalho, irmãos, porque a gente faz isso com amor. Para que a palavra de Deus chegue até vocês. Tá? A gente não está brincando de evangelho, a gente está querendo a verdade. A gente quer a verdade, irmãos. E Deus foi fiel. Deus foi fiel, irmãos. Vamos ver então? Olha só. Aqui é um texto de um Marcos Túlio Cícero, né? E olha o que ele fala acerca desses astrólogos caldeus. Vamos lá. Antigamente, poucos homens sabiam se uma coisa poderia ser feita legalmente ou não, pois os homens normalmente não tinham registros. Aqueles possuíam um grande poder que eram consultados, de modo que até mesmo dias para a consulta eram implorados a eles de antemão, como os astrólogos caldeus. Isso aqui é só uma fonte para você entender que esses astrólogos eram chamados de caldeus. Mais um aí. Próxima fonte agora. Mais um de Marcos, ó. Agora não tenho conhecimento de nenhum povo, por mais refinado e culto, ou por mais selvagem e ignorante que seja, que não pense que sinais são dados de eventos futuros, e que certas pessoas podem reconhecer esses sinais e prever eventos antes que eles ocorram. Primeiro de tudo, para buscar autoridade nas fontes mais distantes, os assírios, por conta das vastas planícies habitadas por eles e por causa da visão aberta e desobstruída dos céus apresentadas a eles em todos os lugares, fez observações dos caminhos e movimentos das estrelas e, tendo anotado, transmitiu à posteridade o significado que tinha para cada pessoa. Isso aí você conhece, né? Astrologia, né? Lê a mão, cigano, não é?
E naquela mesma nação, os caldeus, um nome que eles derivavam, não de sua arte, mas de sua raça, tem, acredita-se, por meio de observação longa e contínua das constelações, aperfeiçoando uma ciência que os capacita a prever qual será o destino de qualquer homem e para qual destino ele nasceu. Vai pegando essas informações. Grupo dos caldeus, astrólogos que definiam pelas estrelas o destino de cada pessoa. Caldeus. Vamos lá. Nós chegamos em um momento histórico da igreja primitiva em que doutrinas de cultos de mistérios babilônicos com filosofias gregas entraram no corpo de Cristo, misturando decretos divinos com a palavra de Deus em um verdadeiro sincretismo religioso. Está aí as bugigangas ungidas, está aí, né, os decretos de Deus, a soberania de Deus. A soberania de Deus. Você está vendo de onde vem essas doutrinas calvinistas? É tudo pagão babilônico. Isso é paganismo. Isso é paganismo. Ah, os irmãos lá, não sei o quê. Irmão, é paganismo. Eu não tenho outra palavra. Eu não tenho só esses textos, não. Vamos avançar. Você quer conhecer a verdade? Eu também quero, vamos lá. Horácio, em seu Caperdim, você conhece o Caperdim, né? Aproveita o dia, né? Dos cálculos babilônicos, ele diz o seguinte, ó. Não interrogues, não é lícito saber a mim ou a ti que fim os deuses darão. Não interrogues. Ô, está questionando por quê? Para de questionar Deus. Ele escolheu, né? Nem tentes os cálculos babilônicos. Antes, aceitar o que for. Quer muitos invernos não conceda Júpiter. Quer este último apenas. Que ora despedaça o mar terreno quanto as pedras vulcânicas. Então havia a crença dos caldeus, babilônicos, astrólogos, que Deus já havia determinado coisas, destinos, decretado na vida das pessoas e que ninguém poderia questionar a soberania de Júpiter. Como é que eu vou questionar a soberania de Júpiter? Se ele quiser que o mar venha causar um grande maremoto, é da vontade dele. Se ele escolheu pessoas para serem santas ou serem condenadas, não importa. Isso é o destino dos planetas, é eles que decidem. Vai ter que ouvir mesmo, para ouvir mesmo. É heresia. Paganismo, é heresia. O que é mais aceita? Pode colocar o nome que for aí. Eu não tenho medo, é isso mesmo. E falo na cara deles. Isso é mentira. Essa predestinação aí é mentirosa. Essa predestinação calvinista, o que Calvino fez? Ele simplesmente fez a exumação do corpo na reforma. Ressuscitaram uma doutrina que já foi condenada pela igreja primitiva. Essa doutrina foi condenada. E os caras vão lá e tem a cara de pau de trazer isso de volta. Tem a cara de pau. E não vem dizer que eles não conheciam, não, porque eles conheciam sim. Tem muitos teólogos que conhecem sim. Mas eles não pegam a verdade porque têm amor à religiosidade. Amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles conhecem a verdade. Eles sabem disso. Você acha que eles não conhecem os pais da igreja? Que eles não liam? Claro que eles liam. Claro que eles conhecem. Mas eles não pregam porque eles não amam a Deus, amam mais ao seu ventre. O seu ventre é o seu Deus. Ó, Pitágoras, estou falando para você, o negócio é Deus salvar quem Ele quer. É dever do homem suplicar a Deus que salve a todos. O papo é de Deus, se Ele quiser salvar, Ele salva, se Ele não quiser, não salva. Pitágoras. Filosofia. Apresentemos-nos uma ordem para ver-te, para que sejamos salvos. O conhecimento de ti é a salvação de todos nós. Apresente um comando, quando tu ordenas, nós somos salvos. As 3 estelas de 7. Isso é culto de mistério, irmão. Predestinação para a salvação é culto de mistérios, paganismo. Só falta falar que é bruxaria. Só falta falar isso. Irmãos, eu não vou ter medo. Posso ser cancelado, mas no reino dos céus eu não vou ser cancelado.
não você. É culto pagão. Essa doutrina é pagã. O que eu posso dizer com relação a isso? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é pagão. Vamos lá, tem mais textos. Mais um, ó, pula aí. Aí, isso aqui, Albrecht Deiler, né? Ele vai dizer o seguinte: Valentino, um gnóstico, ensinou que Deus ofereceu a mensagem da salvação a todo ser humano igualmente. No entanto, apenas os eleitos pré-determinados foram capacitados por Deus para aceitar esse convite. É o Paulo Júnior 2. Você sabe o que são os valentinos, irmãos? Era o grupo gnóstico. Um herege de carteirinha. E que Irineu combate ele com toda a força. Você vai pegar a apostila aí, você vai ver as fontes. Isso tudo foi fonte com pesquisa. Eu sei que vai ter gente que vai entrar no canal aqui, depois vai falar, vai começar a... vai ser liberto. Se tem um coração sincero, vai se arrepender. Não tem conversa com essa doutrina, irmão. Não tem que sentar e conversar, não. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Vai sentir comichão nos ouvidos, mas tem que se arrepender. Vamos lá. O acadêmico Gaius Kispel articulou essa separação gnóstica valentiana dos eleitos, predestinados a não cair em tolice, da maldita natureza maligna da maioria da humanidade. Ele está falando aqui, são dois gnósticos do primeiro e segundo século. Esse livro aqui é um livro americano de 1947. Não chega até nós essa literatura. Os gnósticos, os maniqueístas, Valentino, Manes, eram todos calvinistas. Todos calvinistas, irmãos. Já tinha, vamos colocar assim, né? Porque Calvino vem do século XVI. Pré-calvinista, vamos colocar assim, né? Eram todos pré-calvinistas. Já havia grupos querendo encher o saco da igreja naquele tempo, querer causar divisão. Uma praga na igreja ali, que teve que as duas escolas se juntarem para combater eles. Mesmo pensando diferente. Vamos lá. Mais um, ó. Bardessanes. Bardessanes, que também teve sua própria edição do texto do Evangelho, que não pode ser reconstruído hoje, se interessou pela astrologia caldeia e sua cosmogonia dualista. Como o último Mani, Bardessan via a criação como resultado de uma mistura de o bem e com o mal. Ou seja, maniqueísmo. É bem e mal. Quem é bem não muda para mal. Quem é mal não muda para bem. Pô, conhece alguém falando isso hoje? Maniqueísmo. Maniqueísmo. E foi lendo o livro de Bardessanes que eu cheguei a esse conhecimento. Porque Bardessanes, ele era adepto dessa seita. E ele dá esse testemunho. Ele se converte, mas ele acaba se encantando com a pregação de Valentino. E aí volta de novo para o seu próprio vômito. Olha só, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é o livro dele, tá? 154 depois de Cristo. Qual é, isso aqui ele escreveu quando estava com uma boa consciência, tá? Quando estava um cristão convertido. Qual é, portanto, a natureza do homem? Pois, eis que todos os homens diferem uns dos outros em sua conduta, em seus objetivos. E somente aqueles que são de uma mente e de um propósito se assemelham uns aos outros. Mas aqueles homens que, até o momento presente, foram seduzidos por seus apetites e governados por sua raiva, estão resolvidos a atribuir qualquer erro que comete ao seu Criador. E está falando dos hereges. O que ele quer dizer aqui? Ah, o cara é ruim? É porque Deus quer que ele seja ruim. Senão Deus abriu o coração dele. Ah, o cara é bom? É porque Deus queria que ele fosse bom. Porque Deus foi lá e abriu o coração dele. Você conhece alguém pregando isso hoje? Ele aqui está descrevendo como que os caldeus acreditavam. Que por força do decreto e do destino, Deus já havia decretado e destinado quem iria ser bom e quem iria ser mal. Vamos lá. Olha aí, ó. Eles não consideram que a natureza não é passível de nenhuma lei, pois um homem não é considerado culpado por ser alto ou baixo, em sua estatura, ou branco ou negro, ou porque seus olhos são grandes ou pequenos, ou por qualquer defeito corporal que seja. Mas ele é considerado culpado se ele rouba,
ou mente, ou pratica engano, ou envenena o outro, ou é abusivo, ou faz qualquer outra coisa semelhante. Ou seja, Deus não vai escolher alguém pela aparência. Deus vai olhar é o coração. Não é se ele é grande, se ele é pequeno, a cor, se ele é rico, se ele é pobre. É se ele tem boa conduta ou não. É isso que vai levar aquela pessoa à salvação. Ó, a salvação pela obra, está aqui, ó. Vamos lá. Daqui, eis que será evidente que por aquelas coisas que não estão em nossas próprias mãos, mas que temos da natureza, não somos de forma alguma condenados, nem somos de forma alguma justificados, mas porque aquelas coisas que fazemos no exercício da nossa liberdade pessoal. Eu não fiz porque Deus quis que eu fizesse, no sentido de que me obrigou a fazer. Eu fiz porque eu, pela minha livre escolha, escolhi fazer. É o que ele está dizendo. Se forem certas, somos justificados e temos direito a elogios. E se forem erradas, somos condenados e sujeitos à culpa. Ele está defendendo o quê? Livre-arbítrio. Novamente, o questionamos e dissemos, há outros que dizem que os homens são governados pelo quê? Decreto do destino. De modo que às vezes agem mal e outras vezes bem. Não é ele que age bem ou age mal. É o destino que resolveu se ele vai ser bom ou mal. Quem ensina isso? Os pagãos. Eu também estou ciente, ó Filipe de Bariama, disse-nos ele, que existem tais homens, aqueles são chamados caldeus. E também outros que gostam deste conhecimento sutil, como eu também já fui. Então ele estava lá, e ele conheceu o que eles pregavam. E ele está dizendo, eles ensinam isso, ó, que é o decreto do destino que define se a pessoa vai ser bom ou vai ser mal. Não é a escolha da pessoa, é o destino dos céus é que vai escolher se ela vai ser boa ou vai ser má. E ele falou, isso é a sutileza, isso é a doutrina dos caldeus, isso é astrologia, culto de mistérios, Babilônia, paganismo. Agora, para a gente encerrar, que é a última parte, eu mostrei para vocês qual era a visão das duas escolas. E mostrei para vocês que eles tinham um inimigo em comum, que eram os gnósticos. Agora eu vou mostrar todos eles, e vou ler aqui de uma forma bem rápida, tá? Todos eles criam no livre-arbítrio. Agora eu vou mostrar os textos para vocês. Que eles estão combatendo alguém aqui. Quem que eles estão combatendo? Os caldeus. Vamos lá. A Irineu de Leão. As palavras que diz, quantas vezes quis reunir os teus filhos e não quiseste, ilustram bem a antiga lei da liberdade do homem. Olha aí, ó, livre-arbítrio. Porque Deus o fez livre desde o início, com a sua vontade e a sua alma para consentir aos desejos de Deus sem ser coragido por ele. Deus não faz violência e o bom conselho o assiste sempre. E por isso dá o bom conselho a todos. Mas também dá ao homem o poder de escolha, como dera aos anjos, que são seres racionais, para que os que obedecem recebam juntamente o bem dado por Deus e guardado para eles, enquanto os desobedientes serão justamente frustrados nesse bem e sofrerão castigo merecido. Pois se Deus na sua bondade lhes der o bem, mas eles não guardaram com diligência e não julgaram precioso e até desprezaram a excelência da sua bondade. Precisa de explicação esse texto? Está muito explicado, irmão. Está muito auto-explicado. Ele defendendo o que ele chama de a lei da liberdade. Vamos continuar lendo? Vamos lá, vamos para o texto aí. Carta de Barnabé. Eis, portanto, o que ele nos diz. O sacrifício para Deus é um coração contrito. O perfume de suave odor para o Senhor é o coração que glorifica o seu Criador. Irmãos, devemos, portanto, cuidar da nossa salvação. Opa, pode perder a salvação. Tá? Para que o maligno não introduza em nós o erro e nos atire como pedra de funda para longe da nossa vida. Eu é que tenho que preservar a minha santidade. A responsabilidade é minha. É minha. Mais textos. Justino de Roma. Do que dissemos anteriormente, ninguém deve tirar a conclusão de que afirmamos que tudo que acontece, acontece por necessidade do destino. Está combatendo quem? Os caldeus. Pelo fato de que dissemos que os acontecimentos foram conhecidos de antemão. Por isso, resolveremos também essa dificuldade. Nós aprendemos dos profetas e afirmamos que esta é a verdade. Os castigos e tormentos, assim como as boas recompensas, são dadas a cada um conforme as suas obras. Se não fosse assim,
mas tudo acontecesse por destino, não haveria absolutamente livre-arbítrio. Olha aí. Com efeito, se já está tudo determinado, que um seja bom e outro mal, nem aquele merece elogio, nem este vitupério. Se o gênero humano não tem poder de fugir, por livre determinação, do que é vergonhoso escolher o belo, ele não é irresponsável de nenhuma ação que faça. Mas que o homem é virtuoso e peca por livre escolha, podemos demonstrar pelo seguinte argumento. Vemos que o mesmo sujeito passa de um contrário a outro. Ora, se estivesse determinado ser mal ou bom, não seria capaz dessas coisas contrárias, nem mudaria com tanta frequência. Precisa de explicação para esse texto? Está muito claro, irmãos, que eles defendiam o livre-arbítrio. É Justino de Roma, segundo século. Vamos lá. Na realidade, nem se poderia dizer que uns são bons e outros maus, desde o momento que afirmamos que é o destino a causa de bons e maus, e que realiza coisas contrárias a si mesmo, ou que se deveria tomar como verdade o que já anteriormente insinuamos, isto é, que virtude e maldade são puras palavras, e que só por opinião se tem algo bom ou mal. Isso, como demonstra a verdadeira razão, é o cúmulo da impiedade e da iniquidade. Calvinismo é o cúmulo da iniquidade. Afirmamos ser destino ineludível, que aqueles que escolheram o bem terão digna recompensa, e os que escolheram o contrário terão igual digno castigo. Com efeito, Deus não fez o homem como outras criaturas, por exemplo, árvores ou quadrúpedes, que nada podem fazer por livre determinação. É instinto. Qual é a doutrina tópico calvinista que prega o instinto? A graça irresistível, instinto. Eu vou seguindo, vou ser fiel até o fim, porque Deus quis. Eu não estou agindo por livre escolha, eu estou agindo por instinto. Ele está falando, você é cavalo? Você é jumento? Um quadrúpede que não tem poder de escolha? Um jumento não age com poder de decisão, ele age por instinto. Você é assim? Não. Por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem poder de escolha. Olha aí. Nesse caso, não seria digno de recompensa e elogio, pois não teria escolhido o bem por si mesmo, mas nascido já bom. Nem por ter sido mal seria castigado justamente, pois não seria livremente, mas por não ter podido ser algo diferente do que foi. Irmãos, acho que isso aqui não precisa de explicação, está muito claro. Está muito claro. Eles abominavam a doutrina de que o destino determina quem vai ser bom e vai ser mal. Ele diz assim, ó, isso é o cúmulo da impiedade e da iniquidade. É o cúmulo. Deus respeita a livre escolha do homem. Vamos lá. Taciano da Síria. Entretanto, o verbo, antes de criar os homens, foi artífice dos anjos. E algumas criaturas foram feitas livres, sem ter em si a natureza do bem, que não existe senão em Deus, mas que se realiza através dos homens, graças à liberdade de escolha. Desse modo, o mal é castigado injustamente, pois se tornou mal por sua própria culpa. O justo é merecidamente louvado por suas obras, pois não transgrediu a vontade de Deus, embora por seu livre arbítrio pudesse fazer isso. Essa é a nossa doutrina sobre anjos e os homens. Essa é a nossa doutrina. O que passar disso é o cúmulo da impiedade e da iniquidade. Vou pregar isso aí lá na igreja reformada. Pregar isso daí. Vamos lá. Orígenes. Você está vendo aqui que as duas escolas que pensam diferente acerca da eleição, no tocante ao livre-arbítrio, eles se uniram para combater essa apostasia. Aí as duas escolas se unem, dão as mãos, porque esse assunto é mais importante. Dizer que não existe livre-arbítrio é uma apostasia muito grande. Isso é apostasia. Olha o que Orígenes vai dizer. No texto já citado, o apóstolo não menciona a ação de Deus no caso de se tornar vaso de honra ou de desonra. Mas tudo nos atribui quando diz, se alguém se purificar a si mesmo, será um vaso destinado ao que é digno, santificado e útil para o seu dono, preparado para toda boa obra. Umas vezes, ele não menciona a nossa própria ação, mas tudo parece atribuir a Deus quando diz, o oleiro que trabalha o barro tem o poder de fazer, a partir da mesma massa, tal vaso, para uso respeitável e outro para uso desprezível.
Mas não há contradição entre as duas afirmações. Basta fazê-las entrar em acordo e das duas fazer uma só afirmação perfeita. Então tem vaso para desonra e vaso para honra? Tem. Mas só que o vaso para desonra escolheu ser vaso para desonra. E o vaso para honra se purificou dessas coisas e se tornou um vaso idôneo para o Senhor. E ele vai dizer, tem vezes que você lendo, parece que é Deus que está fazendo isso tudo, sem intervenção humana. Mas se você pegar o texto de Timóteo, tem intervenção humana, porque é um homem que escolhe. Então, qual é a solução? Casa os dois textos e traz uma solução perfeita. Deus age de acordo com o coração do homem. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Não há contradição. Ele está pegando um texto, está pegando outro texto, está juntando os dois textos, está dizendo, está vendo aqui? Ora Deus age, ora o homem age, e o final é o quê? Ou é vaso para honra, ou vaso para desonra. Isso aqui é Orígenes falando. Ele está combatendo um grupo de pessoas que está pregando que Deus já criou pessoas mais. E outras pessoas Deus criou como vaso para honra. Ele está combatendo isso. Vamos lá. Aquilo que vem de nós não é nada sem um conhecimento que Deus daquilo tem. E o conhecimento que daquilo tem Deus não nos obriga a progredir se nós mesmos não fazemos também alguma coisa na direção do bem. Ou seja, ainda que Deus nos conheça, ainda que nós temos o conhecimento de Deus e Ele de nós, Ele não nos obriga a fazer nada. Tudo eu tenho que fazer na direção do bem. Sou eu que escolho fazer as coisas na direção do bem. Nem o que nos é próprio é algo sem o conhecimento de Deus, que Deus tem dele. E há a capacidade de usar a liberdade com dignidade. Não pode destinar alguém à honra ou à desonra. Não é o destino que define se ele é vaso de honra ou para desonra, mas é a sua liberdade que vai definir o seu destino. É a sua liberdade. É ele usar a liberdade com dignidade. Porque se ele não usar com dignidade, ele vai ser vaso para desonra. E não é porque Deus destinou isso. Ele está falando exatamente isso. Não é a ação de Deus. Deus não pode destinar alguém à honra ou à desonra, se ela não tem como matéria dessa diversidade a orientação da nossa vontade. Deus, de fato, Ele coloca ali vasos para honra ou para desonra. Mas quem quis que Deus o fizesse assim, fui eu. É Ele o operar, é Ele o terminar, o completar. Mas se não houver uma cooperação da minha parte, Deus não vai fazer nada. Eu preciso cooperar, conforme a tendência dela. É para o melhor ou para o pior. Essa demonstração do livre-arbítrio deve ser suficiente. Tem mais alguma coisa aí? Vamos ver? Teófilo, está terminando, tá, gente? Deus fez o homem livre e esse poder sobre si próprio, Deus lhe concede como um dom por filantropia e compaixão. Quando o homem lhe obedece, pois como o homem, desobedecendo, atraiu morte sobre si próprio. Assim, obedecendo à vontade de Deus, aquele que deseja é capaz de obter para si mesmo a vida eterna. Você quer? Então venha e beba da água da vida. Se você quer, você vem e beba. Atenágoras. Assim como os homens que têm liberdade de escolha, quanto à virtude e ao vício, pois você não honraria o bem, nem puniria o mal, a menos que o vício e a virtude estavam em seu próprio poder. E alguns são dirigentes nas questões confiadas a eles por você, e outros infiéis, assim é entre os anjos. Vamos lá. Afrates. Todo aquele que se revestiu da armadura da água, a armadura da água ali é um novo nascimento, tá? Não tire a armadura para não ser condenado, perda da salvação. Não apague o espírito. Todo aquele que toma o escudo contra o maligno, guarde-se dos dardos que ele atira contra ele. Todo aquele que recua, seu Senhor não tem prazer nele. Perda da salvação. Hebreus 13:8. Oi? Volta ali. Hebreus 10:38, isso aí, ó. Aquela que a alma voltar atrás, né, o Senhor não tem prazer nele. A sua alma não tem prazer nele. Cirilo de Jerusalém, 313. E aprendam isso também, que a alma, antes de ver esse mundo, não cometeu pecado. Mas tendo vindo sem pecado, agora pecamos por nosso livre-arbítrio. Por nosso livre-arbítrio. Não ouçam, eu lhes peço. Não ouçam quem? Os gnósticos. Não ouçam, eu lhes peço,
Há ninguém que interprete perversamente as palavras, mas se eu fizer o que eu não quero. Romanos 7,16. Mas lembre-se daquele que diz, se vocês quiserem e me ouvirem, comerão as coisas boas da terra. Mas se vocês não quiserem, nem me ouvirem, a espada os devorará. E novamente, assim como vocês apresentaram seus membros como servos para a impureza e para a iniquidade, assim também agora apresente seus membros como servos para a justiça, para a santificação. Ele está mostrando que depende de mim, se santificar ou não. Lembrai-vos também da escritura que diz, assim como eles não se importaram de reter a Deus em seu conhecimento, Romanos 1,28. E o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, Romanos 1,19. E outra vez feche seus olhos, Mateus 13,15. Lembrai-vos também de como Deus outra vez os acusa e diz, contudo eu vos plantei uma videira frutífera, inteiramente verdadeira, como vos tornasse amargura, ó videira estranha. Deus vai lá e planta a videira. Jeremias 2,21. Deus vai lá, planta a videira abençoada, a videira cheia do poder. O que essa videira faz? Foi Deus quem plantou. O que essa videira faz? Agora é estranha e infrutífera. Junta ribeiros de águas, cujas folhas não caem. Não é isso? Exatamente. Salmo 1:3. Agostinho. Agostinho, o pior dos piores é que estava no livre-arbítrio também. Vamos lá. Qual é a importância do fato de que, em tantas passagens, Deus exige que todos os seus mandamentos sejam mantidos e cumpridos? Como ele faz essa requisição? Se não há livre-arbítrio. Né? O que significa o homem feliz, de quem o salmista diz que sua vontade tem sido a lei do Senhor? Ele não mostra claramente que o homem, por sua própria vontade, toma sua posição na lei de Deus? Então, novamente, há tantos mandamentos que, de alguma forma, são expressamente adaptados à vontade humana. Por exemplo, não seja vencido pelo mal, Romanos 12:1. E outros que importância semelhante como, não seja como um cavalo ou uma mula, que não tem entendimento, e não rejeite os conselhos de sua mãe. Passa aí. Provérbios 1:8. E não seja sábio aos seus próprios olhos, Provérbios 3:7. E não despreze a disciplina do Senhor, Provérbios 3:11. E não esqueça da minha lei, Provérbios 3:1. E não deixe de fazer o bem aos próprios, Provérbios 3:27. E não planeje o mal contra o seu amigo, Provérbios 3:29. E não dê ouvidos à mulher vil, Provérbios 5:2. E ele não está inclinado a entender como fazer o bem. E ele se recusa a atender o meu mau conselho, Provérbios 1:30. Com inúmeras outras passagens das Escrituras, inspiradas do Antigo Testamento, e o que todos eles nos mostram, senão a livre escolha da vontade humana. Mas essa pergunta dele, a gente sabe qual é a resposta. Sim. Existe livre-arbítrio? Todos defendiam. Todos defendiam o livre-arbítrio. Até Agostinho defendia. Até Agostinho. Orígenes, que tinha uma fé diferente com relação à predestinação e eleição, defendia. Quando o assunto é livre-arbítrio e destino para traçar quem é bom e mal, aí as duas escolas se unem para combater essa heresia. Eles esquecem um pouco aquela indiferença da eleição, porque os dois acreditavam no livre-arbítrio. Calvino Caldeu. Calvino Caldeu. João Calvino Caldeu. Pagão, irmãos. Pagão. Isso é paganismo. Amém, irmãos? Vamos finalizar aqui. Tá? Já vai dar 10 horas. Ainda tem muita coisa ainda. Tem amanhã, tem sexta, tem sábado, tem domingo. Tá? Tem mais coisa na sua apostila. Mas eu queria mostrar para vocês como que a igreja primitiva ela cria. Vocês entenderam as escolas, a diferença de um para o outro? E no tocante ao livre-arbítrio, as duas escolas pensavam igual. Para combater quem? Os gnósticos, os caldeus, que migrou para valentianos, para maniqueístas, que ensinavam que Deus escolheu quem ia ser condenado e quem não iria ser condenado, e que não havia livre-arbítrio. No tocante a esse assunto, as duas escolas são unânimes em combater esse paganismo que estava tentando infiltrar no corpo de Cristo. Amém?